Olá pessoal, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre os números decimais e nessa aula a gente vai falar sobre as operações matemáticas envolvendo números decimais. Nessa aula a gente vai falar sobre as 4 operações básicas da matemática: a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, e todas essas operações envolvendo números decimais. Para começar, eu vou falar sobre a soma e a subtração. Aqui a gente tem os 2 passos que a gente deve seguir para fazer a operação e para conseguir efetuar essa operação. O primeiro passo, a gente deve armar a vírgula, ou seja, a gente deve ordenar a vírgula. Como assim? A gente deve colocar sempre vírgula embaixo de vírgula nos numerais para poder efetuar essa operação. Acredito que isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho quando eu passar o exemplo. E depois que a gente armou essa vírgula, colocou a vírgula embaixo da vírgula, a gente calcula normalmente. Eu coloquei aqui que a gente tem que sempre se atentar que a gente vai ter um limite de 10. Um número decimal, ele vem escrito na fórmula um número, vírgula, outros números. Esses outros números, eles podem ter um máximo de 9. Ou seja, se a gente fizer uma soma tal que dê algo maior do que 9, a gente vai somar um na próxima casa à esquerda. Por exemplo, eu estou somando 1,8 mais 1,3. 8 mais 3 dá 11. Então a gente vai manter a segunda casa da direita e vai sempre somar 1 aqui. Beleza? Vamos agora para os exemplos, para isso ficar mais claro, para como que a gente arma essa vírgula ficar mais claro. Bem, pessoal, por exemplo, aqui a gente tem 4 exemplinhos. Primeiro de soma, depois eu vou fazer 4 exemplos de subtração. Vamos lá. Como eu falei, a gente tem que colocar a vírgula embaixo da vírgula. Como que a gente faz isso? Nisso aqui, por exemplo, vai ser representado da forma 3,8 mais o 2, a vírgula está aqui na segunda casa, 2,3. Aqui também a gente já vai passar a falar sobre aquilo que eu disse do limite de 10. 3 mais 8, a gente tem 11. Como a gente ficaria com 11, 11 é maior do que 10. O que acontece? Vamos lá então, 11. A gente vai pegar a casa da direita e vai mantê-la aqui. A casa da esquerda, a gente vai somar 1 na próxima conta feita nesse lado esquerdo. Vamos continuar somando normalmente. 1 mais 3, 4, mais 2, 6. A gente tem uma vírgula aqui, a gente desce a vírgula. Então, esse resultado aqui, 3,8 mais 2,3, é igual a 6,1. Beleza? Vamos para o próximo. 0,9 mais 1,45. 0,9 mais 1,45. Reparem que aqui eu tenho 2 casas depois da nossa vírgula. Mas ainda assim, o que eu faço? Eu vou manter vírgula embaixo de vírgula. E efetuo a soma normalmente. Aqui a gente tem um 0, correto? Já que está vazio. 0 mais 5, 5. 9 mais 4. A gente vem de novo para esse exemplo aqui. 9 mais 4, a gente tem 13. Então, mantém o 3, soma 1. 1 mais 1, 2. Vírgula embaixo de vírgula, mantém a vírgula. Isso aqui é igual a 2,35. Ótimo, vamos continuar. Exemplo, 5,28 mais 3,11. 5,28 mais 3,11. 8 mais 1, 9. 2 mais 1, 3. Vírgula, vírgula, mantém a vírgula. 5 mais 3, 8. Então, 5,28 mais 3,11, 8,39. E agora o nosso último exemplo, 12,02 mais 15,16.
2 mais 6, 8, 0 mais 1, 1. Vírgula embaixo de vírgula, mantém a vírgula. 2 mais 5, 7, 1 mais 1, 2. Esse é o nosso resultado da nossa última conta. Agora vamos ver uns exemplinhos para subtração e logo em seguida a gente já passa para multiplicação e depois para divisão. Bem, aqui a gente tem 3 exemplinhos de subtração, sendo que nesse último aqui a gente vai ver mais uma coisazinha interessante e uma forma que a gente tem que modelar os nossos números, vou dizer assim, modelar mesmo, para poder efetuar a subtração. Bem, assim como na soma a gente coloca a vírgula embaixo da vírgula, na subtração a gente mantém o mesmo processo. Então, o primeiro exemplo, 7,83, mantém a vírgula aqui, 2, vírgula embaixo de vírgula, 7. Vamos subtrair, 3 menos 0, 0, 8 menos, 3 menos 0, 3. 8 menos 7, 1, vírgula, mantém a vírgula, 2 menos 7, 5. Então, 5,13. O próximo exemplo, 3,4 menos 1,2. 3,4, 1,2, vírgula embaixo de vírgula, subtrai. 4 menos 2, 2. 3 menos 1, 2, vírgula. Então aqui, 2,2. Bem, nesse último exemplinho vocês vão ver uma coisa interessante. A gente vai ter que subtrair um número menor de um número maior. E aí a gente vai ver como é que a gente faz para efetuar essa conta. 2,6, 1,9. Subtrai. 6 menos 9, a gente não consegue fazer essa conta desse jeito. Por quê? Porque o 6 é menor do que o 9. Não tem como a gente tirar 9 de uma coisa que só tem 6. O que a gente faz? Aqui a gente tem 2, tá vendo? Então 2, você vai tirar 1, então a gente vai ficar com 1, e vai somar 10 na casa anterior. Vocês lembram que eu falei que deu 10, a gente vai somar 1 na casa da esquerda? Assim como se a gente tirar o da casa esquerda, a gente soma 10 na casa da direita. Então 10 mais 6, 16. Então aqui a gente vai transformar um 16, então 16 menos 9, agora a gente tem 5. Pronto, fizemos a nossa conta normalmente. Aqui a gente tirou 1, então vamos ficar com 1. 1 menos 1, 0. Vírgula embaixo da vírgula, vírgula. Então aqui a gente tem um resultado de 0,5. Beleza, pessoal? Todo mundo conseguiu entender? Bem, pessoal, agora vamos falar sobre a nossa próxima operaçãozinha com números decimais. A gente vai falar sobre a multiplicação. A multiplicação, ela também vai envolver 2 passos para ser resolvida. E, de novo, eu acredito que esses 2 passos vão ficar mais fáceis quando a gente ver os exemplos. Eu acho que fica mais palpável, a gente consegue entender melhor. Na multiplicação, a gente vai ter esses 2 passos. O primeiro, a gente vai resolver a nossa multiplicação normalmente. A gente simplesmente ignora a existência daquela vírgula e resolve a multiplicação. Depois que resolveu a multiplicação normalmente, a gente vai contar as casas após a vírgula da direita para a esquerda. A gente vai vir, vai ter uma vírgula aqui, vai ter x casas em um número, vai ter y casas em outro. Então a gente vai contar as casas da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Aqui a gente vai ter 1, 2. Vai somar. E essa vírgula vai entrar no nosso resultado na soma do número de casas após a vírgula nos números que estão sendo multiplicados. Vou mostrar aqui alguns exemplos e acredito que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Bem, aqui a gente tem 2 exemplinhos de como que a gente faz as multiplicações com números decimais e vamos ver como é que elas funcionam. Como eu falei, a gente vai efetuar a multiplicação como se não tivesse a vírgula em primeiro momento. Então aqui a gente vai ficar com 3,4 vezes 22.
A vírgula está aqui, beleza, mas a gente vai ignorar. É como se a gente estivesse multiplicando. 34 por 22. Vamos lá. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. A multiplicação está multiplicando agora o número seguinte, então a gente começa a gente pula o primeiro, 0, e resolve embaixo do segundo. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Soma os resultados, 8. 6 mais 8, 14. Então, 4, soma 1 no próximo, 6 mais 1, 7. Agora a gente vai usar a vírgula. O que a gente vai fazer? A gente vai contar o número de casas que a gente tem nos dois números que estão multiplicando e o número de casas após a vírgula. 1, 2 casas. Nesse resultado de baixo, o que a gente vai fazer? Contar da direita para a esquerda para poder situar a nossa vírgula. 1, 2 casas, então a nossa vírgula entra aqui. O resultado dessa expressão é 7,48. Show? Então agora a gente vai fazer 5,25 vezes 3,2. Bem, aqui a gente tem 5,25, vamos repetir o número aqui embaixo, vezes 3,2. Vamos lá, 2 vezes 5, 10, vai 1. Vai somar 1 no próximo. 2 vezes 2, 4, com mais 1 que veio do anterior, 5. 2 vezes 5, 10. Próximo, 3 vezes 5, 15. Vai somar 1 também. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 3 vezes 5, 15. Vamos somar aqui embaixo. 0. 5 mais 5, 10. Vai 1. Então, 7 mais 1, 8. 1 mais 5, 6. Repete 1. Agora vamos contar o número de casas que a gente tem. Bem, agora para 5,25 vezes 3,2. A gente vai repetir aqui. 5,25 vezes 3,2. Vamos efetuar essa multiplicação aqui, como se não existisse a vírgula. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 5, 10. Agora com 3. 3 vezes 5, 15. Soma 1 no próximo. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. E 3 vezes 5, 15. Vamos somar aqui, fazendo a conta como se não tivesse a vírgula. Aqui 0. 5 mais 5, 10. Soma 1 no próximo. 1 mais 7, 8. 1 mais 5, 6. Repete 1. Beleza, agora que a gente já fez a conta normalmente, a gente vai fazer igual a gente fez nessa operação anterior. Vamos contar o número de casas que a gente tem depois da vírgula dos números que estão sendo multiplicados. 1, 2, 3 casas. O que a gente vai fazer? Vai lá no nosso resultado final, vai contar 3 casas da direita para a esquerda e situar a vírgula. Então, 1, 2, 3 casas, entra a vírgula aqui. O resultado dessa operação é 16,8. Bem, a nossa última operação envolvendo números decimais vai ser a divisão. E aqui a gente tem também, como na soma, na subtração e na multiplicação, os passos que a gente precisa para efetuar esse cálculo. A divisão tem um cálculo a mais, que no caso, nessa versão 3 passos. O primeiro passo é igualar o número de casas após a vírgula. Ou seja, a gente quer que a gente tenha o mesmo número de casas depois da vírgula. Como que a gente vai fazer isso? E é isso, para que a gente faz? A gente faz isso para buscar eliminar a nossa vírgula. Mais uma vez, nos exemplos vocês vão entender isso de maneira mais clara. E depois que iguala o número de casas, eliminou a vírgula, a gente efetua o nosso cálculo normalmente. Bem, pessoal, vamos aqui fazer os nossos últimos 2 exemplinhos, fechando a nossa aula sobre operação com números decimais. E depois a gente vai fazer uma aula
só de exemplo, só de exercício, para a gente fixar bem o conhecimento sobre os números decimais. Trouxe 2 exemplos de divisão e vamos efetuar igual eu falei. Primeiro passo, igualar o número de casas. Depois, a gente elimina a nossa vírgula. E, por fim, a gente faz uma divisão normal. A gente divide normalmente a nossa conta. Então, aqui, a gente vai ficar com 24, 9,6 dividido por 3 e 2. O número de casas, eu falei que a gente tem que igualar. Como é que a gente vai igualar? Acrescentando zeros. A gente tem 2 casas, aqui teria uma vírgula. A gente tem 2 casas após essa vírgula. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai igualar esse número de casas? A gente coloca um zero também após a vírgula para fazer com que eles tenham o mesmo número de casas após a vírgula. Igualou o número de casas, a gente pode eliminar a nossa vírgula. A partir daí, a gente efetua normalmente o nosso cálculo. Então tá, 2.496 é o número que a gente tem que pegar, uma vez que 249 é menor do que 320. Qual o número que mais aproxima o 320, multiplicando 320, de 2.496? Eu vou usar o 7. Por quê? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. Aqui a gente vai somar 1. 7 vezes 3, 21 mais 1, 22. Show? Então aqui a gente vai ficar com 6, 5, 2 e 0. Agora a gente precisa de um número que, multiplicando esse número, a gente chegue em 256. 256 ainda é menor do que 320. Então o que a gente tem que fazer? Coloca uma vírgula e acrescenta um zero aqui. Pronto. Agora a gente vai, mais uma vez, multiplicar aqui para subtrair aqui. O número que mais se aproxima aqui é o 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Soma 1. 8 vezes 3, 24. Mais 1, 25. Então aqui ficou 0. Pronto. Esse é o resultado da nossa conta. 24,96 dividido por 3,2 é igual a 7,8. Bem, agora nós vamos fazer o nosso segundo exemplo. 31,8 dividido por 6. Mais uma vez a gente tem um número, que a gente tem uma vírgula aqui, e teoricamente a gente tem uma vírgula aqui. Como eu falei, se tiver um zero após a vírgula, isso não vai alterar. O número de zeros acrescentados à direita ao final do número não altera o valor. Então vamos lá, 31,8 dividido para 6. A gente quer igualar o número de casas e sumir com a vírgula. Então aqui a gente tem uma vírgula, a gente vai acrescentar um zero e a gente vai sumir com esses dois numerozinhos aqui. Vamos lá, como é que a gente faz? Qual número que, multiplicando 60, mais se aproxima de 318? 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Sobrou 18. 18 é menor do que 60. Então a gente vai fazer igual a gente fez no último. Coloca a vírgula, acrescenta um 0. Nesse restinho aqui. Qual número que, multiplicando 60, se aproxima de 180? Nesse caso é o 3, que vai dar 180 exatamente. Então a gente vai ficar com 0. O resultado dessa expressão é 5,3. Então, pessoal, hoje a gente assistiu, a gente viu, a gente entendeu e fez todas as operações envolvendo números decimais, a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Espero que todos tenham entendido, todos cheguem ao final dessa aula entendendo como a gente efetua as operações. E, bem, agora é praticar, fazer em casa, fazer exercícios. Vou postar aqui uma aula só sobre exercícios envolvendo operações com números decimais. E espero que vocês façam juntos, treinem. E é isso.
Obrigado, pessoal. Até mais.